Imagina, por exemplo, a história da sua família. Até onde você consegue remontar? Mesmo que seja apenas uma história esquemática de cada personagem. O sujeito nasceu em tal lugar, teve tal profissão, viveu tantos anos, casou com fulano, teve tantos filhos, mesmo que seja só isto. Até onde você consegue remontar na sua árvore genealógica? Avô? Bisavô? Eu tenho meus avós, bisavô já tem uma ideia vaga. Né? Tetravô já sumiu. No entanto, se existe uma coisa óbvia, é que a sua história familiar é contínua desde o começo do mundo. Caso contrário, você não poderia existir de maneira alguma. Vamos supor que durante uma geração, os membros da sua família decidiram não procriar. Você não estaria aqui. Não é isso? Existem famílias que são extintas. Chega uma geração, ninguém tem filho, acabou a família. Então isso quer dizer que o possível descendente deles não existirá. Aconteceu isso com você? Não. Desde a primeira geração humana, se é que existiu uma primeira, você remontando até a origem dos tempos, os seus antepassados jamais pararam de procriar, senão você não estaria aqui. Então isso quer dizer, a história da sua herança genética é contínua desde o começo do mundo. É possível que, vamos dizer, algum elemento dessa carga genética familiar esteja faltando em você? Não pode. Eles têm que estar todos lá. Estão colocados, vamos dizer, numa ordem mais ou menos diferente, entre você e os seus parentes, seu irmão, sua mãe, seu pai, etc. Mas estão todos lá. Se faltasse um, você não estaria aí. Então você sabe que a mera possibilidade da sua existência física dentro da espécie humana depende de uma continuidade que jamais falhou. E, no entanto, o conhecimento que você tem dessa linha contínua é totalmente descontínuo. Ora, você não tem nenhuma dúvida de que a sua linha familiar é contínua, né? Porque se é descontínuo, alguém teve que nascer por geração espontânea. Então, embora não costumemos pensar nisso, e note que esse dado tem uma importância psicológica e afetiva para o ser humano, que eu vou mencionar daqui a pouco, uma importância extraordinária, embora não costumemos pensar nisso, o fato é que nós acreditamos numa continuidade familiar da qual não temos nenhum conhecimento. Então, na melhor das hipóteses, até onde você chega. Eu tinha um amigo chamado Willy Wirtz, que era um suíço. Ele tinha trabalhado na empresa de relógio Patek Philippe, uma coisa assim, né? E era um homem que tinha mania de precisão. O divertimento dele era corrigir a enciclopédia britânica. Descobrir pequenos erros na enciclopédia britânica. Erros, por exemplo, de latitude e longitude de uma cidade, e ele escrevia para a enciclopédia britânica. Está errado. Na edição seguinte eles corrigiam. E ele tinha na casa dele uma árvore genealógica que remontava até mais ou menos 1200. Olha que coisa prodigiosa. Isso no Brasil é impossível. Na Suíça era possível. Daí eu perguntei, Willy, você é de família nobre? Ele falou, não. O que fazia seus antepassados? Era uma família de ferreiros. Então, a linhagem de ferreiros. Então, mais ou menos, ele sabia alguma coisa sobre seus antepassados até o ano de 1200. Mas o que ele sabia? O nome, o lugar, data de nascimento e fim de papo. Né? Mais nada. Nem sequer ele sabia, como em qualquer família. Né? Jamais podemos ter a certeza de que a linha geracional é exatamente a que está no papel. Porque é aquela história do redneck, né? A menina se apaixonou pelo rapaz e daí eu queria casar, o pai dela falou, não dá para você casar com ele porque ele é seu irmão. Daí ela foi chorando falar com a mãe, né? Daí descobriu que o fulaninho é filho do pai, então não posso casar com ele. Ela falou, não se preocupe porque você também não é filha do seu pai. Isso pode acontecer nas melhores famílias, né? Jamais saberemos. Então, a possibilidade da nossa presença aqui nesse planeta depende dessa continuidade, da qual nós não temos a menor ideia. Mas, preste atenção, no momento em que um homem ou uma mulher tem uma relação sexual, não sendo a possibilidade da procriação bloqueada por uma camisinha ou por qualquer outro meio artificial,
é toda esta hereditariedade que está presente ali. Você está continuando uma história que vem desde o início dos tempos. Veja que coisa gravíssima que é isto. Vamos dizer, todos os seus antepassados, tá certo? Estão presentes ali naquele momento. Você não sabe de qual deles, que se por acaso a mulher engravidar, você não sabe de qual desses antepassados seus dela, tá certo? Quem ele vai puxar, por assim dizer. Você pode estudar toda a genética do mundo. Não dá para prever. Né? Mas você sabe que alguma herança genética vai passar para ele. Né? Isso pode ser de um avô, de um tetravô, de um tataravô. Nada sabemos. Você não pode impedir que isso aconteça. Isso vai acontecer necessariamente. Tá certo? Mas numa época em que as pessoas usam camisinha e sexo virtual, né? Então, vamos dizer, este arraigamento da vida sexual na história da humanidade inteira desapareceu. Porque, evidentemente, né, se o sujeito está fazendo sexo virtual, na verdade nada acontecerá. Acontecerá apenas na imaginação, tá certo? E na imaginação você pode imaginar que você é Adão no paraíso, que você é o primeiro, você não tem antepassados. Você vê aqui coisa também. No contato sexual do homem e mulher, existe então, vamos dizer, uma transformação bioquímica e até alquímica muito profunda, que não pode acontecer no sexo virtual, no sexo com camisinha ou na relação homossexual. Estas três não são relações sexuais. Não são relações sexuais. Por quê? Porque você não tem, vamos dizer, o cruzamento da herança genética de um com a herança genética do outro. Qual cruzamento acontece mesmo no caso da mulher não engravidar. Não é isso? Então não é uma relação sexual, é uma relação sexual hipotética. Né? Então, toda a relação homossexual é virtual. Né? Ela só acontece em certos níveis mais externos e aparentes, mas a relação profunda não existe. Tá certo? Então é isso que eu estou dizendo. Isso é uma coisa muito, muito importante, né? Para você entender qual é a sua situação real no mundo. Todos nós sabemos disso e nós levamos isso em conta, embora não com a frequência com que deveríamos fazer, né? Mas não, como nós sabemos isso? Qualquer pessoa a quem eu diga isso, por exemplo, a sua linha de herança genética é contínua. Você imediatamente entende que eu tenho razão. Não houve saltos. Não é isto? É uma linha perfeitamente contínua, da qual eu consigo conhecer concretamente apenas uns pedacinhos, mas tenho certeza absoluta daquela continuidade. Não é isto? Assim como eu tenho certeza absoluta de que atrás de mim tem alguma coisa quando eu estou olhando para frente. E eu sei que eu jamais serei traído nessa expectativa. Agora, por exemplo, quando você acompanha, existe um gênero literário que é muito interessante, que são os seus romances de família, como por exemplo Buddenbrook, do Thomas Mann, né? Ou no Brasil O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Igual, também a Coroa de Areia, do Josué Montello, né? Tem um outro romance do Josué Montello, agora esqueci o título, que é a história de uma família de escravos, desde que chegou o primeiro no Brasil até o último, né, que já não era mais escravo, era um professor, né, já no século XX. Então, mas quantas gerações ele pegou? 4, 5? O que é isso em face da história genética total? Nada. E, no entanto, nós lendo esse livro, nós temos uma impressão, vamos dizer, de um recuo histórico formidável. E nós percebemos que o conhecimento dessa história dos antepassados ilumina tanto a nossa vida. Sobretudo quando você vê aquilo que dizia o Zonde, que você está repetindo esquemas de vida que foram dos seus antepassados. Ele diz que em cada alma humana existe uma galeria imensa de personagens antigos, cada um deles exigindo voltar à vida através de você.
Então vai ser o bisavô, a tataravó. Né? Estou dizendo, você vai ser eu. Você vai ver a minha vida. E não a sua. Né? Então, isso está presente dentro de cada um de nós. Essa pressão da carga genética que nos impele a uma ou outra conduta e que, como bem mostrou Zondi, em cada indivíduo forma uma constelação de impulsos que são aqueles que vão acompanhá-lo durante toda a vida e que vão mostrar então o repertório de possibilidades que ele tem. Ele pode jogar com estes elementos, que são os que ele tem, ele não tem outros.